Editorial. Os advogados do governador bateram com a cara na porta do STF ao fazerem o absurdo pedido de inacreditável primariedade, coisa de principiante ou de rábula, ao pedir a anulação da delação dos donos do Grupo JBS, usando o princípio futebolístico de que a melhor defesa é o ataque, acusando o Wesley e o Joesley Batista, que eu sempre digo parecem mais com uma dupla de sertanejos universitários, de liderarem uma organização criminosa. Que a JBS Friboi virou uma multinacional criminosa, todo mundo sabe. O que não se sabia até então era que muita gente considerada boa comungava com os princípios dessa quadrilha e, enquanto a festa durou, tanto Wesley como o irmão dele, Joesley, eram considerados nas altas rodas dos fechados círculos dos poderosos como os magnatas da carne. Todos queriam se aproximar deles pelo dinheiro fácil, passeios de jatinhos e mordomias. Todos queriam estar no paraíso das notas frias, desviando dinheiro público, pegando grana grossa, deixando-se corromper sem imaginar que a casa poderia cair como de fato caiu. Reconhecer hoje que Wesley e Joesley são bandidos, até uma criança reconhece. Mas o ângulo que devemos olhar não é aquilo que as autoridades federais descobriram, mas na retidão que todo servidor público, do mais simples ao mais graduado, do mais indicado ao mais votado, precisa ter, que é a honestidade. Aqui no Estado faltou a consciência de que o dinheiro do Estado é do Estado. E tudo o que um empregado do Estado tem direito é o de receber o salário no final do mês e não esquecer nunca que o alto cargo que ocupa não lhe dá o direito de se deixar corromper, conforme aconteceu no âmago, no cerne, no olho do atual governo. Até porque nós, vis mortais, povo que trabalha e contribuintes, só ficamos sabendo daquilo que se passa nos bastidores do atual governo depois que as denúncias dos donos da JBS Friboi vieram à tona em nível nacional. A decisão inicial do ministro Celso de Mello, o decano da corte, o mais antigo dos 11 ministros, que levou em conta a chamada jurisprudência do STF no que diz respeito às delações acordadas entre investigados no âmbito da Operação Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República, foi o esperado: a negação do pedido. E a emenda ficou pior que o soneto, porque o ministro remeteu o pedido negado ao seu colega, o ministro Fachin, de cujas mãos a Zambuja pretendia se salvar das acusações contra si num jus esperneante memorável, visto que o crime de corrupção denunciado e que atinge o coração do atual governo do estado de Mato Grosso do Sul é federal
e diretamente ligado à Lava Jato, da qual o ministro Fachin é o relator no Supremo, tendo Rodrigo Janot, procurador-geral da República, como o acusador. Podem apostar que por aí está vindo trolha das mais grossas. E não vai demorar muito. Tudo porque a tentativa de tirar das mãos dessas duas implacáveis autoridades que não perdoam nem presidente da República é uma confissão antecipada de culpa ou medo. E estamos diante de um caso clássico onde a emenda ficou pior que o soneto. Juridicamente, foi um clamoroso erro de estratégia de defesa jurídica do governador Azambuja tentar tirar a relatoria do ministro Fachin para entregar o caso ao nosso Ministério Público Estadual, que antes mesmo de conhecer a documentação da delação, já saiu alardeando que acreditava em Reinaldo e na sua inocência e probidade, quando caberia ao órgão não dizer nada, investigá-lo sem falar ou emitir opinião a respeito, cumprindo o seu papel constitucional na organização da justiça em nosso Estado. Embora este pedido não tenha sido julgado in totum, em definitivo, pelo STF, comentário na área jurídica é que as declarações do procurador Paulo Passos, dizendo confiar na honestidade do governador, já está apensada nos autos, demonstrando que conceder a baixa da acusação da esfera federal para a estadual e confiar na apuração estadual acerca da delação dos donos da JBS Friboi seria uma temeridade do ponto de vista da isenção que tais apurações necessariamente precisam ter. Não há como imaginar um ministro como o Dr. Fachin, que jogou todo o seu prestígio na homologação da delação premiada dos donos da JBS Friboi e mais 7 executivos do grupo empresarial JIF Holding, que controla a JBS, conceda um pedido absurdo de desapensar dos autos a delação que atingiu um estado como o nosso, extrair a parte tocante a Mato Grosso do Sul, desmembrar parte do libelo acusatório federal para enviá-lo a ser apurado pelo nosso Ministério Público, visivelmente tucano em suas declarações iniciais, ainda mais quando Wesley, em sua delação, foi taxativo. Aspas. Eu mesmo entregava a propina nas mãos do governador porque ele não confiava em ninguém para recebê-la. E perguntaram, quanto? E ele diz claramente, uns 38 milhões. Aí perguntam, mas foi doação de campanha? E o Wesley é mais uma vez taxativo. Não, é propina mesmo. Reinaldo não nega o recebimento de 10 milhões da JBS na campanha de 2014, dentro da legalidade e declarada Justiça Eleitoral, certo? Mas não é isso que está em questão. São as declarações de Wesley dos 38 milhões que ele diz ter entregado pessoalmente ao Reinaldo
na sala do governador, dentro da governadoria. Tá difícil explicar isso. Reinaldo, neste instante, tem um bode dentro do seu gabinete e esse bode teima em não sair. Será que um homem como esse Wesley, que tem ao redor do mundo 270 mil empregados, que comanda o abate de gado em nosso estado e em vários países, que falou de nosso pequeno estado como se não fôssemos nada diante da grandiosidade das suas denúncias, como se fôssemos apenas um insignificante apêndice de sua gigantesca delação, falaria o que disse só para queimar, só para constrangir o nosso atual governador? Falaria apenas para colocar em xeque o atual governo nosso? Ou como disse, sabendo que se mentir, toda a delação estará contaminada, comprometida, apenas e pode ser cancelada, e ele e seus executivos presos? Será que ele, tão bem assessorado como foi e é, iria mentir apenas por mentir? Quais as provas que ele apresentou? Alguma gravação? Documentos? Senhores, pensem nisso e se preparem, porque a delação não foi nada. O pior pode estar por acontecer. Só não sabemos quando. Bom dia.